É isso aí, é isso aí. Boa noite, pessoal. Muito boa noite, boa noite. Vamos chegando. Se o som estiver legal, é isso aí. Se o som não estiver legal, você me fala. Vamos trazer aqui hoje um tema super especial, super autêntico e super atual. Vamos falar sobre medicações em época de Covid, né? E vamos falar sobre as questões éticas e jurídicas também, lógico que vamos falar sobre isso, mas vamos falar também sobre mitos e verdades que envolvem algumas coisas, como por exemplo, kit Covid, nebulização com cloroquina, a falta de medicação que está acontecendo, uma realidade que nós estamos enfrentando, algumas coisas sobre psicotrópicos, carrinho de parada. Vamos falar também sobre prescrição de enfermagem, ou prescrição médica e atuação da enfermagem. Você aí, manda o aviãozinho, chama alguém que vai participar dessa live para poder ouvir o que a gente vai falar. Aqui vamos estar junto com a Rafaela Ferreira. Ela é técnica de enfermagem e ela é farmacêutica, tá? Nós vamos conversar muito sobre a prática dela e sobre a teoria que ela tem, tá bom? Fazendo um convite aqui, ao vivo, agora, 7 horas e 5 minutos. E aí, Rafaela, boa noite. Olá, boa noite. Vocês me ouvem bem? Tô vindo, tranquilo, tranquilo. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo, seu horário, para estar aqui com a gente conversando Sim. sobre temas que são importantes para a enfermagem, ainda mais você que tem envolvimento com as duas áreas, né, a farmácia e a enfermagem. Antes de tudo, se apresenta para o pessoal que está chegando aí, quem é a Rafaela, né, para a gente começar nosso bate-papo. Bom, como ele já falou, eu sou a Rafaela, né? Antes de ser farmacêutica, eu já atuava como técnica de enfermagem, então já tem 14 anos aí que trabalho junto com o Bruno, né, lá no Hospital de Bom Sucesso. É, a farmácia veio no momento posterior, né? E ano passado, assim, só para contextualizar, eu estive como farmacêutica rotina de um hospital que atendia pacientes graves, né, com Covid-19. Então, eu permaneci até dezembro e foi uma experiência muito rica. E as questões que eu vivenciei, né, até aquele momento são questões que só se agravaram agora e que eu acho que é fundamental essa conversa aqui para que a gente tenha aí, de repente, uma melhora nesse cenário, né? Pelo menos assistencial. E uma coisa assim, tô botando aqui o tema, tá? Tô botando aqui o tema, eu vou botar um comentário e vou fixar. É, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, né, que a gente conversa, é importante falar também, que não faz muito parte do nosso tema específico. Pronto, fixei. Que é o seguinte, o pessoal da enfermagem precisa entender isso, né? Que você é um exemplo que eu sempre falo com o pessoal que a gente conhece, que estudou, né? Estudou, foi uma área que você queria, né? Farmácia, você fez o seu mestrado, né? Então, muitas pessoas que eu postei hoje reclamam muito das condições que são colocadas, são impostas. E você foi uma pessoa que evoluiu, não no sentido de estudar, mas sim evoluiu no sentido de cabeça, de querer alcançar algo a mais. Isso é muito importante. E hoje, como você trabalha com a enfermagem, tem essa visão de farmacêutico que trabalhou diretamente, a sua visão direcionada para o tempo que a gente vai conversar é completamente aberto, né? Você tem a teoria e a prática, né? Por exemplo, algumas situações que a gente vai conversar que a enfermagem briga muito com a farmácia, né? E assim, para a gente começar, eu vou deixar aberto para você falar dos temas, tá? A gente colocou por tópicos, né? Eu queria que você já começasse com algo assim, muito importante. Muitas pessoas não sabem o que está acontecendo. Esses dias, ontem, eu vi uma reportagem sobre isso, sobre a falta de medicamento nessa época de Covid. Então, eu queria começar por esse tema, que é um tema assim, muito importante. O que está acontecendo, né, em relação às questões
da falta de medicamento nessa época de Covid? Explica pra gente. Bom, vamos lá. Isso já não vem, já vem essa questão da falta de medicamentos, né, ou da possibilidade do colapso, que a gente chama, né, na saúde, acompanha essa questão dessas faltas, não só de medicamento, mas também de materiais, tá? Então, desde o ano passado, a gente já vem enfrentando algumas dificuldades com relação ao abastecimento de itens que são, tipo, essenciais, né, para para assistir esse tipo de paciente, por exemplo, com Covid, tá? Mas a gente tem que lembrar o seguinte: as outras doenças, assim, eu sempre comento isso, tá? Eu não estou à frente das estatísticas, isso é uma opinião pessoal, tá? Da gente que vive na ponta e na assistência. As outras doenças, elas não deixaram de existir por conta do Covid, né? E o paciente que tem uma doença crônica, por exemplo, ele ficou muito prejudicado pela falta de assistência médica nesse período, né, da pandemia, né? É muito difícil você ficar indo até uma unidade de saúde e ter uma possibilidade de se contaminar com Covid quando você já tem já está com o sistema imunológico já comprometido pela sua patologia de base, enfim. E eu acho que muito, além dessas questões da doença crônica, as doenças que a gente já tem mesmo, né? Então, paciente que tem AVC, paciente que infarta, paciente com problemas cardíacos são predominantes, né? Diabéticos. Então, e isso requer realmente uma assistência mais especializada. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque esse paciente já vem para a gente muito agravado. E aí a gente já tem um cenário de um paciente, né, de Covid que necessita, né, de cuidados, né, de medicamentos, às vezes até por um longo período, porque na verdade a resposta, né, é muito individual, né? Então um cara que pega Covid, o perfil dele não é tão parecido com, sei lá, o que está do leito do lado que também tem Covid, porque às vezes ele já tem uma doença, né, de base, enfim. E aí você acaba tendo que utilizar sedativos, bloqueadores, né, em larga escala. A gente, enfim, não tinha um protocolo muito definido para a utilização desses itens que antigamente não eram tão utilizados assim como os bloqueadores neuromusculares, que foram muito utilizados nesses pacientes, né, por conta da prona, porque eles, não, às vezes, mesmo por ventilação mecânica, não conseguiam oxigenar de forma efetiva, até por conta do processo inflamatório, do comprometimento mesmo pulmonar que a Covid faz com o paciente, tá? Então, teve uma sobrecarga, né? Todo mundo, o Brasil inteiro, o mundo inteiro precisava e precisa dos mesmos itens, basicamente, né? Então, o mercado começa a ficar escasso desses produtos. E o que acontece hoje é que a gente ainda tem um alto índice, né? Até a semana a gente alcançou aí 3 mil mortes por Covid, segundo a estatística divulgada. E aí a gente tem esses pacientes graves que precisam de todos esses itens, né? Enfim, que para a gente acaba sendo crítico. Então, as indústrias, às vezes, não conseguem dar conta da demanda, porque a indústria tem uma programação, né, anual para poder fabricar aqueles itens, então, de comprar insumos, de comprar o IFA, né, que é tão falado IFA. E, além disso, existem alguns acordos que o governo pode fazer com outros países para poder tentar comprar esses medicamentos, né, que estão em falta. Então, existe toda uma questão mesmo de coordenação política, né, para que isso não chegasse ao ponto que chegou agora. E eu acho que foi basicamente isso, assim, além de a gente ter uma falta, de repente, de atuação do governo, assim, mais enérgica, para não deixar faltar agora, a gente teve falta de protocolos, de posicionamento real, assim, das entidades, né, relacionadas a eméticos, até mesmo do próprio Ministério da Saúde, que até emitiu, né, algumas normativas e tal, para tentar orientar a assistência de uma forma geral, mas existiam casos muito particulares, né,
durante a prática, até mesmo de substituir algum medicamento por outro quando faltava. E hoje o cenário é pior, porque a gente também já tem uma falta de alguns, tipo, de equipo, de bomba, sabe? Em muitos lugares. A gente já tem falta de coisas que, imagina, como é que você vai fazer administrar uma nora num paciente sem equipe de bomba, né? Olha que coisa, sabe? Então, são coisas muito críticas pra gente. Então, tem o Covid, né? Tem os pacientes que vêm, que não deixou de ter acidente, não deixou de ter infarto, não deixou de ter AVC, não deixou de ter nada disso. E aí, com falta desses acordos aí governamentais também, a gente vive hoje uma escassez aí, um desabastecimento, um plano real de contingenciamento, quase um plano de guerra, né? Aquela coisa assim, se eu tenho um estoque X, eu vou ter que escolher lá na assistência, né, qual é o perfil do paciente que vai poder utilizar aquilo, que vai poder fazer uso e quais são os substitutos que eu tenho para dar para os outros pacientes, né? Então, eu acho que é basicamente esse cenário aí. E, Rafaela, a gente estava conversando esses dias, até no plantão, sobre algo comum que a gente faz, né? Que é a dobra da medicação. Né? Geralmente Sim. tem uma dosagem, a gente vê que aquele paciente está um determinado ml hora, tem aquele preparo que é a critério médico, né? Das infusões. Vou dar um exemplo aqui, um Dormonide, por exemplo. Quem está falando de medicação controlada, né? Que o paciente ficar ali num estado que ele não vai reagir, né? Que não vai retirar o tubo, por exemplo, falando dessa forma. Então, a gente precisa pensar o seguinte: eu vou fazer uma medicação que vai durar 4 horas para a nossa conta. Se a gente dobrar essa medicação para 8 horas, logicamente, a gente vai precisar de mais medicação. Sim. Essa prática, hoje em dia, são duas perguntas. Essa prática, hoje em dia, no estado atual, nós devemos permanecer com ela? O que a farmácia, agora a sua visão de farmacêutico diretamente é isso. O que a farmácia vê nessas situações quando a enfermagem já dobra a medicação? Quais são as complicações, né? É muito ampla, são duas perguntas amplas, mas você pode responder tudo junto. Tá, eu vou tentar responder de forma genérica, assim. Eu vou falar da minha experiência, do que eu já passei, tá? E que eu acredito que seja o que acontece com muitos locais. Pelo fato da gente ter uma escassez de midazolam e sedativos, né? Midazolam, fentanil, propofol e os bloqueadores neuromusculares, e a gente sabe que eles são itens de função contínua, é muito comum a enfermagem, muitas das vezes, preparar essas soluções com um volume maior para tentar atender, às vezes, as 12 horas de plantão, as 24 horas de plantão. Só que existe um grande problema. Como a gente tem uma quantidade muito pequena, assim, escassa no estoque, ou às vezes zerado, e às vezes esse paciente pode ser transferido, né? Ele pode ser suspenso, esse BIP, ou diminuído a vazão, enfim, ele pode ir a óbito. Olha a quantidade de solução que você está jogando fora de um item que eu praticamente não tenho. Então, o que acontecia? A gente liberava, vamos supor, a quantidade da prescrição. Então, se era normatizado na unidade que eu trabalhava, que era 50 ml, o VIP puro, tá? De midazolam, a gente liberava 5 ampolas de 10 ml. Oi, Maria. A gente liberava só... Desculpa, é que deu um trovão muito forte aqui. E ela ficou desesperada. Ela tá aqui no meu colo aqui. Fica aqui com a gente, Maria. Fica aqui com a gente. Aí, então, a gente liberava só 5 ampolas. E aí a enfermagem reclamava muito. E eu entendo perfeitamente que em muitos lugares, às vezes, não tem recursos humanos suficiente, entendeu? Que, enfim, às vezes está muitos pacientes graves, que a rotina fica muito conturbada, mas existe também um lado da farmácia que tem um estoque para ser controlado e tem que tentar assistir o máximo de paciente possível, entendeu? Então, se você libera 10 ampolas, esse paciente vê a óbito antes enfim, de terminar o plantão, no meio do plantão, no início do plantão, você está jogando todo o restante fora. E o que eu podia estar assistindo outro paciente, tá indo, né? Porque eu não posso reaproveitar.
Então, hoje, a realidade é essa. E aí tinha uma grande discussão também se esses drips tinham que ser diluídos ou não. Aí já se via que o paciente ele tinha um comprometimento, alguma falha renal, algum problema renal, e aí não podia ser diluído, tinha que ser ele puro, né? Você acaba usando uma quantidade maior de ampolas. Então, isso tanto para o bloqueador neuromuscular, quanto para os drips oxidativos e analgésicos. Então, assim, era muito complicado isso. Então, era assim, eu acho que é um momento, Bruno, assim, realmente que a gente tem que trabalhar de forma muito cooperativa, né? Porque é um momento crítico, segue esse momento crítico e está pior. Então, se a gente ficar num momento de guerra, de impasse, é pior ainda, né? E isso sendo da enfermagem com a farmácia, do médico com a enfermagem, do médico com a farmácia, de todo mundo junto, é muito complicado ficar nessa guerra, né? Então, a gente até entende, né, que facilita o trabalho, mas a gente também tem que ser entendido de que a gente precisa disponibilizar aquele tratamento para o máximo de pacientes possível, porque eles necessitam daquilo, entendeu? Então, eu acho que isso é uma realidade que muitos vivem. Mas, é claro, isso depende muito da conduta de cada um, tanto do profissional, da enfermagem que está ali preparando, e que tem essa consciência, né, de repente, poxa, eu vou dobrar, mas esse paciente, não sei, vai que ele é transferido, eu vou fazer aqui só essa quantidade aqui, mesmo com o seu médico, quando terminar eu preparo outro, entendeu? Então, eu acho que essa é uma das grandes questões que envolvem também ali a ponta em relação aos medicamentos para esse paciente com Covid. Aí você falou também, eu ia comentar sobre a transferência. E muitas vezes agora está acontecendo muita transferência de um hospital para o outro. Então, às vezes, você faz um preparo da medicação e esse paciente vai ser transferido e aquela medicação toda vai se perder. E nesse momento que a gente está vivendo, né, principalmente os sedativos, são complicados, né? Até a Thaís comentou aqui, está havendo escassez de midazolam nos hospitais, principalmente no CTIs de Covid, no qual os pacientes entubados necessitam estar sedados. Então, não dobramos sedativos nem bloqueadores, só as aminas. Mas eu queria até ressaltar, Thaís, que isso é uma coisa que, na verdade, já tinha que estar vindo há algum tempo, você entende? Isso aí são coisas que podem ser feitas internamente na unidade, se estabelecer, tá? Uma solução no volume padrão, justamente para tentar conter. Isso tem que acontecer, essas ações já tinham que ter vindo lá de trás, porque já se imaginava que ia chegar num ponto crítico. Mas é sempre aquela discussão, é isso que eu tô falando. A gente tem que agir e trabalhar de forma cooperativa, entendeu? Porque agora é sem escolha, você tem que trabalhar assim, entendeu? Porque você não tem escolha, mas se de repente a gente tivesse atuado de uma forma diferente lá no passado, já com esse tipo de preocupação, a gente chegaria a uma situação crítica? Sim, chegaria, mas de repente não tão desesperadora como agora é a falta de midazolam, que tem, por exemplo, muitos lugares está fazendo diazepam, inclusive, no lugar, entendeu? Porque faltam os outros itens. Então, assim, é realmente muito difícil, entendeu? É preocupante mesmo. A gente, no nosso dia a dia, temos que... Apesar que quando a gente fala na nossa prática, né, a gente está muito envolvido com o trabalho e muitas vezes a gente quer poupar tempo, né? A gente quer poupar tempo, prepara uma solução maior para poder ali otimizar o tempo, né? Até porque também, muitas vezes, por exemplo, né, estou falando de um sedativo, mas de uma amina também que a gente vai dobrar, o medo de acabar a bomba não alarmar, por exemplo, como já aconteceu, né? E naquele momento você ficar sem a medicação, né? Ali e o paciente morrer. Aqui outra coisa que também a Thaís também está falando, que foi dito a nós, que no mercado, por conta da grande procura, está no valor muito alto. E não isso está fazendo compra valor. Isso também, né? É outras coisas, né? Desde o início da pandemia, quando foi decretado o estado de pandemia, o sistema de compras aí para o setor público, né? Ele mudou. Antes era por licitação e agora é compra direta. E aí vocês podem imaginar que houve, né, uma grande repercussão a nível de mercado. E aí a lei da oferta e da procura, né? Então, assim, muita gente querendo a mesma coisa, obviamente as empresas elas acabam aumentando
o valor desses itens. E hoje não há algum posicionamento ou nada que faça esse tipo de fiscalização, até mesmo que imponha a essas empresas que esse aumento não seja abusivo. Porque na grande parte das vezes foi abusivo, entendeu? Porque as pessoas precisam, elas vão comprar, né? Precisa, é um item essencial, né? Você não vai deixar de comprar midazolam, fentanil e bloqueador para uma unidade, né? Então, e esses preços eles ficaram muito elevados. Agora a questão é a escassez mesmo de não ter, de o fornecedor não está disponibilizando, entendeu? Mas existem, como eu falei, são acordos econômicos também, isso tem muita relação com isso, com o que o Ministério da Saúde, né, o governo federal tem acordado aí com os laboratórios, e aí poderia talvez ter sido minimizado, né, essa situação tão caótica. E agora são os profissionais que estão na ponta, né, que estão dando conta de tentar resolver essa questão que, na verdade, é uma questão de gestão, né? É uma questão que vem maior, né? E que a gente também na ponta, de certa forma, acaba contribuindo de forma negativa. Como eu falei para vocês, a gente podia já estar antes fazendo algum protocolo interno para tentar minimizar essa liberação desses itens, né? Para tentar controlar de uma forma mais efetiva, uma conscientização profissional, não só da enfermagem, mas dos médicos também em relação à prescrição, né? Então, se a farmácia não fica ali o tempo todo em cima, e obviamente, infelizmente, nem sempre a gente acatam, né, o que é a nossa orientação, talvez tivesse um pouquinho menos pior nesse momento. Sim. Você que está assistindo aí, coloca aí nos comentários aí se no teu hospital, na sua instituição, está faltando medicamento, principalmente esses sedativos que envolvem também esse manejo do paciente de Covid. Tá? Coloca aí nos comentários. Aproveitando que está falando sobre psicotrópico também, a gente não passou isso no nosso guia, nosso roteiro, mas é sempre uma questão assim, interessante de se discutir. A enfermagem, muitas vezes, tem aquela questão de, por exemplo, uma medicação que precisa ter um controlado, mas está controlado, e às vezes o médico não está, o médico não prescreveu, não veio, e a enfermagem fala, libera, que depois o médico faz, né? E muitas vezes, Sim. nós da enfermagem, quando estamos do lado, né, da enfermagem, e você também do lado da enfermagem, você entende o lado farmacêutico. Só para explicar assim, bem curto, bem direto, a importância, a responsabilidade que tem o farmacêutico em relação à liberação de psicotrópico, por exemplo. Né? A liberação de psicotrópico. Eu vou falar rapidinho. Então, assim, a gente... tudo que é feito na farmácia hospitalar, né, dentro dos serviços de saúde de uma linha geral, a gente segue regulamentações, né? E a farmácia não é diferente disso. Então, as substâncias psicotrópicas, elas estão descritas numa portaria chamada 344, né? Que contém a lista de substâncias de controle especial. E aí, a gente tem toda uma regra em relação a receituário, receita branca, receita amarela, receita azul, quantos você pode liberar, por quanto tempo você pode liberar. E a gente tem que dar conta disso, né? A gente tem uma parte burocrática dentro da farmácia que a gente tem que prestar conta dessas receitas, do que está saindo, do meu estoque, todos desses controlados de uma forma geral. E já aconteceu situações em alguns lugares, né? Onde houve uma divergência em relação ao estoque e o farmacêutico foi preso por tráfico de entorpecente, entendeu? Então, eu estou dando esse exemplo porque é uma coisa, não é uma besteira, não é simplesmente uma burocracia em si do dia a dia. É algo muito maior que isso, entendeu? O farmacêutico, ele realmente está ali fazendo controle de substâncias que são psicoativas e aí a gente segue uma regulamentação. Se tem que ser 5 ampolas por receita, eu vou liberar 5 ampolas por receita. Rafa, mas na unidade que eu trabalho, o farmacêutico me dá mais. Aí é uma conduta profissional que ele tem, mas a legislação diz isso, e eu tenho que obedecer a legislação, entendeu? Então, aí tem que ser mais uma receita, se tem que ser um por medicamento, se não pode estar junto com os outros, isso tudo segue essa regulamentação e que a gente tem que obedecer, tá? Bacana. Era importante falar sobre isso, a Carla falou que no hospital dela está faltando midazolam, luva também, e alguns profissionais estão falando de certas situações que eu recebi sobre seringa e certas coisas mais. Vamos lá. Sim. Eu queria falar com você agora sobre algo que chamou muita atenção, né, e foi muito polêmico,
o kit COVID, né, de prevenção, a prevenção ao COVID, né, tratamento precoce e tal. Em relação ao kit COVID, fala pra gente. É, já tem algum tempo, né? Desde o ano passado vem se divulgando que existem alguns medicamentos que podem ser utilizados para prevenção do Covid-19, tá? Então eu já começo a minha fala falando o seguinte: não existe tratamento para o Covid hoje. Ponto. Não existe. Existem inúmeras pesquisas, existem alguns achados, né? O que se tem hoje de evidência, tá? Aliás, o que a gente tem de evidência? É um paciente, por exemplo, que necessita de um suporte de oxigênio, que ele esteja com algum desconforto respiratório, um paciente com uma gravidade de médio a elevada, né? Ele pode fazer uso de dexametasona, né? Que aí foi observado no estudo que é uma redução da mortalidade, certo? Outro item que tem sido muito discutido, que tem bons resultados para o controle dos sintomas, tá? Não se fala numa ação direta do vírus, mas um controle dos sintomas é o Remdesivir, tá? Que é um medicamento antiviral, mas que também tem uma atenuação dos sintomas desses pacientes que têm sintomas de moderado a grave, tá? Qualquer coisa fora isso não tem comprovação científica. Tiveram alguns estudos, muitos estudos não clínicos que a gente chama, que são estudos in vitro, né? Que é o caso do kit COVID, para ivermectina, né? Não vou conseguir falar o nome, é o do Anita, né? O princípio do Anita, da azitromicina, de algumas vitaminas, mas nada nenhuma dessas substâncias, né? Hoje, né, no dia de hoje, 30 de maio de 2021, se teve alguma pesquisa que realmente desse resultados concretos que eles tinham um benefício para esses pacientes, tá bom? No início tinham algumas coisas muito preliminares, mas agora não. E aí, o que se fala muito hoje, que a gente vinha até comentando, né, Bruno, é sobre a conduta também médica de estar prescrevendo esses medicamentos, né? Assim, como eu comentei anteriormente, a gente tem que estar agora no momento de cooperação, né? Então, uma vez que não tem essa comprovação científica, não faz sentido algum a prescrição desses medicamentos, né? Até porque já existem relatos, porque as pessoas falam assim, mas mal não vai fazer. Mas a gente já está percebendo que mal faz sim, porque existem já casos de hepatite medicamentosa relacionada ao uso de ivermectina, por exemplo, a própria hidroxicloroquina, ela tem uma toxicidade bem elevada. Os pacientes que fazem uso são pacientes que já têm uma doença crônica, que fazem um acompanhamento contínuo, tá? Então, existem algumas associações, por exemplo, hidroxicloroquina com azitromicina. A hidroxicloroquina ela pode causar arritmia e, em associação com a azitromicina, que está no kit COVID, ela potencializa a chance de ter uma arritmia, do paciente ter uma arritmia. Então, assim, isso é muito grave, né? Porque às vezes o paciente pode até ter uma complicação que não necessariamente é do COVID, né? E ele pode, inclusive, apresentar esse processo viral, que ele poderia, né, enfim, passar como qualquer outro, mas ele pode agravar por conta do uso desses medicamentos, entendeu? Então você pode gerar uma hospitalização, um agravo que a própria doença, a própria virose não causaria em você, mas causou por conta do uso desses itens, entendeu? Então, assim, é muito difícil, até é uma questão de conscientização social da população para poder entender que não é para utilizar esses medicamentos. Que pacientes que precisam desses itens, porque a gente fala da hidroxicloroquina, que é utilizada para lúpus, utilizada para malária, né? Tanto a cloroquina quanto a hidroxi, as duas. A azitromicina, né? Ela é um antimicrobiano, ela é utilizada para algumas infecções respiratórias, mas ela também é utilizada para algumas umas infecções sexualmente transmissíveis. Então, se você está precisando fazer tratamento com esses fármacos especificamente, muitas pessoas não vão conseguir, porque eles estão escassos no mercado, porque as pessoas estão comprando para um uso que não é apropriado.
Entendeu? Então, assim, então vai além simplesmente da prescrição médica, vai também da questão da crença das pessoas sobre aquilo. As próprias pessoas pressionam muitas vezes o prescritor, né, a fazer esse tipo de indicação, esse tipo de prescrição, né? Ah, o médico por si só, ele não é ele é como qualquer outro profissional, ele não é um cientista, né? Ele é um profissional que ele precisa se atualizar como qualquer outro profissional, né? E ele precisa de. As evidências elas estão ali e são disponibilizadas muitas vezes pelas entidades que regem, né? Então, se a gente vê aí o Ministério da Saúde, né, a Sociedade Brasileira, sei lá, de Pneumologia, de anestesiologia, como já se posicionaram em alguns momentos aí, já existem, né, algumas normativas que foram liberadas, é fundamental que haja isso para ele também ter a conduta médica dele. Mas ali na hora, em relação à autonomia, né, em relação porque a autonomia médica ela também se baseia na autonomia do paciente de escolher aquilo ou não. Mas o médico, o prescritor, ele tem que ter essa consciência do que é benéfico, o que vai trazer mais benefício e mais malefício. E na falta de informação de benefícios, possivelmente aquilo ali vai trazer muito malefício. E aí a gente já pega uma questão de imprudência e imperícia, inclusive, desse profissional em relação à conduta dele. Eu estava procurando aqui sobre um. Apareceu eu não me lembro se foi no Globo.com, estava procurando uma mulher que, por causa da ivermectina, ela com hepatite, diagnosticada com hepatite, né? Lógico que tem que fazer uma pesquisa, uma perícia em relação a isso, se foi realmente desta medicação, né? Mas tudo indica que foi. Aí, nesse caso, por exemplo, o médico vai responder, né? E isso é uma corrente, né? Eu participo de alguns grupos que existem médicos em relação ao direito médico e tal, e estava falando sobre as pressões de certas instituições em prescrever essas medicações. Então, eles eram que forçados a prescrever essa medicação. E algumas coisas assim, interessantes que o próprio CFM, perdão, alguns CRMs entraram com processos éticos contra alguns médicos que estavam prescrevendo certas medicações, que não tinham uma comprovação científica. E alguns médicos foram até suspensos, né, em relação a isso, de tão grave que é. E aí, voltando, caindo na enfermagem, né, criando elo dessa parte do kit Covid, nós vimos muitas pessoas, né, como vemos hoje em relação à vacina, por exemplo, descredenciando a ciência, né, livremente em rede social. Vimos uma profissional de enfermagem falando que tinha tomado vacina, que não acreditava, enfim. Temos que entender o seguinte, que nós, da enfermagem, enfermeiros, técnicos, auxiliares, somos reprodutores, né, de informação valiosa. E quem está no nosso lado, né, a sociedade, a nossa comunidade, ela utiliza-se muito de nós, do que a gente fala, para ela seguir um caminho. O que eu estou querendo falar com isso? Se a gente vai na nossa rede social e fala o seguinte, olha, kit Covid prevenção precoce, né? Tratamento precoce, perdão, do Covid tomando ivermectina, né? Nós estamos propagando, anunciando algo que não tem comprovação científica. Falando da enfermagem, a 554, uma resolução, diz que é proibido o profissional de enfermagem anunciar, né? Mesmo que não seja isso aqui, mesmo que não seja vendendo alguma coisa, tá? É proibido, porque não tem comprovação científica. Então, nós estamos com um kit Covid que não tem comprovação científica e muitos profissionais, né? Aí eu caio de novo na enfermagem. Pega uma prescrição médica, né? Sabemos que o médico tem uma autonomia de prescrever, né? Como você mesmo falou. E a gente pega a nossa resolução, o nosso código de ética, diz o seguinte, olha só, é proibido, tá, administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração, potenciais riscos, respeitados o grau de informação. Nós ficamos um pouco na linha de tiro. Por quê? O médico vai prescrever, a enfermagem tem a prescrição e tem aquela situação dizendo que
Se for fazer mal ao cliente, nós podemos, em certos momentos, negar a fazer essa questão, né? Sim. Ficamos no Eu meio acho, do fogo. Aí fala. sim, é até importante você falar isso, porque, olha só, eu vou fazer uma colocação aqui. Existem muitos casos, isso não é de hoje, tá? Que é feito o uso empírico de alguns medicamentos. Isso não é uma coisa, não é uma novidade, tá bom? Só que esse uso empírico, ele tem que ter um embasamento, tá? Ele tem que ter minimamente um embasamento científico para que ele seja feito, ele seja executado. E aí, por exemplo, a prescrição de medicamentos, eu vou falar nisso porque é uma coisa que eu tenho mais domínio, mas existem outros, tá bom? A prescrição em pediatria, por exemplo, é uma prescrição cheia de itens off-label, que a gente chama. Quando você tem um medicamento que ele é registrado para uma finalidade, para ser administrado de uma forma, para ser administrado numa dose, e você faz em outra, que não está descrita na bula. E a enfermagem está bege de fazer isso, cansa de fazer isso. E nem sabe que não é um uso que está descrito ali na regulamentação, na bula do medicamento, que é o que é oficial, entendeu? Então, vamos supor que nessa circunstância haja algum problema e haja um processo relacionado a isso. E a enfermagem administra, mas ela não sabia. Ela não sabia. Entendeu? Então, assim, o uso que a gente chama uso off-label, que é o uso de medicamentos que não são registrados para aquela finalidade, para aquela doença, isso é uma coisa muito comum. Isso é uma coisa muito comum. Então, assim, mas isso daí, é como eu falei, é como eu mencionei no início, é um embasamento científico, tá? Existe uma coisa chamada medicina baseada em evidência, que aí a gente está falando de uma coisa intra-hospitalar, geral, que ela tem que existir. O fundamento é esse, tá? E isso serve, o técnico de enfermagem, hoje, qualquer pessoa tem acesso à internet hoje em dia e tem acesso a qualquer tipo de estudo. De repente, falta um pouco mais de conhecimento para algum profissional, mas outro profissional, por exemplo, como enfermeiro, que está ali liderando, ele pode tomar a frente e tentar dialogar com o prescritor em relação a isso. E só que no caso do Covid, a gente tem uma situação um pouquinho diferente, né? A gente tem um mundo inteiro mobilizado em prol de uma doença, estudos acontecendo o tempo todo, tá? A gente tem já algumas informações de fontes fidedignas, então a gente tem que se basear no que os cientistas, as fontes fidedignas estão falando, e elas falam pra gente que não tem comprovação científica, entendeu? São os cientistas que estão dizendo isso, né? E aí, na prática, como funciona? É muito complicado, é como você falou. Existem médicos que são pressionados a isso, né? Às vezes o próprio paciente pressiona o médico, entendeu? Então é muito difícil, hoje em dia, clinicar dentro desse contexto, né? É muito difícil, entendeu? Assim, o enfermeiro não está errado, de repente, de se Legal. negar fazer algo como foi no caso da nebulização que você deve falar, né? A gente vai falar sobre isso, a nebulização de Uhum. hidroxicloroquina. Ele não deve se negar isso, porque não existe nada, é completamente incoerente o que aquela médica fez. Não tem fundamento algum aquilo ali, entendeu? Então, assim, ele pode se negar a isso, ele pode questionar, ele pode relatar, né? E aí o profissional médico assume aquilo ali e faz, e administra como aquela médica, no caso, fez. Tá? Mas isso é uma questão antiga, é só para poder contextualizar que na nossa prática diária a gente faz isso. A gente já faz há algum tempo. Isso tem um nome, né? Mas isso também tem um embasamento científico, é sempre baseado nele, entendeu? E que hoje é mais difícil, de repente, se aplicar, porque a medicina baseada em evidência não é baseada, não está só restrita ao ambiente hospitalar, entendeu? Ela está também na sociedade. E a sociedade, ela não está querendo ouvir a ciência, entendeu? Ela está ouvindo os dogmas, as crenças dela. Porque está todo mundo muito desesperado por um tratamento, entendeu? Então é mais ou menos isso. A questão do off-label que você falou, só para dar um exemplo assim, né? O pessoal tá ouvindo off-label e tal. Então, só para clarear, é uma medicação que é usada
para um fim que não está na bula, né? Sim. Utiliza a medicação para o tratamento de algo que não está na bula. A gente vê isso na prática, né? Como você falou. Por exemplo, o Viagra é um, né? Então, na verdade, o Viagra, ele foi, quando ele estava sendo pesquisado, né, desenvolvido, observou-se nos ensaios clínicos que ele tinha uma reação adversa, que era o priapismo. E aí, obviamente, a indústria se apropriou desse efeito dele, que também foi observado na fase 4, que é quando o produto vai ser comercializado, e as pessoas começam a relatar as reações. E essa era eles começaram a perceber que as pessoas relatavam isso e que houve um aumento também nas vendas. Então, houve um novo registro, olha só, ele foi desenvolvido para hipertensão pulmonar. As pessoas utilizavam off-label para ter ereção, né? Porque eles observavam que tinha um priapismo ali. Então, esse uso inicial, que a indústria não tinha ainda anunciado, é um uso off-label, porque não estava ali na bula que era essa indicação. A partir do momento que a indústria viu que isso poderia ser um benefício para ela, aumentar as vendas, enfim, e ela colocou isso na bula, tá? Registrou lá junto ao órgão sanitário, aí passou a ser não passou a ser mais off-label, deixou de ser off-label, aliás. Ele passou a ser um uso regulamentado. E aí é mais ou menos isso. Mas aí o off-label é assim, ó. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo já, tá? Tinha uma criança neuropata que chegou na emergência pediátrica e aí ela estava com um esforço respiratório, mas era uma criança que já era conhecida, a gente chama conhecida da casa, né? Então ela já era uma criança que fazia tratamento lá, as pediatras já conheciam. E aí elas falaram assim para mim, Rafaela, eu preciso, porque eu estava como técnica, né, na ocasião, eu preciso que seja feito salbutamol intravenoso. Porque ela só responde bem a esse medicamento. A médica já conhecia o paciente, ela já sabia que respondia. Aí você pega a bula do salbutamol. A bula do salbutamol diz que você só pode utilizar esse medicamento em pessoas, indivíduos acima de 18 anos. E ela era uma criança, entendeu? E isso é um uso off-label, porque na bula não está escrito que eu posso usar em criança, entendeu? Só que a médica viu ali, né, certamente, baseado em alguns estudos, né, no uso empírico mesmo, que para aquele caso ali era fundamental que fosse feito, porque já tinha acontecido. E ela certamente estudos e tal, falando sobre o uso, né, dessa classe terapêutica para essa finalidade em crianças, tá? Mas que não está registrado lá na bula. E realmente foi administrado, a criança teve uma melhora do quadro dela, tá? Mas isso é um uso off-label, entendeu? Não está lá na bula. Não está. Show de bola. Última semana a gente viu uma reportagem, né, que falava sobre nebulização com cloroquina. Sim. Acho que todo mundo viu isso. Imagina só você pega uma prescrição lá de uma nebulização com cloroquina. Fala pra gente. Eu não dispenso. Rafaela farmacêutica, eu não dispenso, né? Teve um período, teve um período até quando eu estava ainda como farmacêutica que teve uma diminuição bem grande na utilização de hidroxicloroquina. Mas como isso também é muito regionalizado, né? Isso depende muito da instituição que você está, então isso é muito relativo. Mas se eu pego uma prescrição assim, no mínimo eu tenho que conversar com esse médico para entender por que ele quer fazer isso e mostrar para ele que não é viável, tá? Mas o que também pode acontecer é dele prescrever a hidroxicloroquina via oral e lá no momento, né, que for administrar, ele mudar essa prescrição. Então aí o farmacêutico já liberou, né, esse comprimido para esse paciente e na verdade só teve uma alteração de via que ele prescreveu depois e pediu para a enfermagem realizar esse procedimento. Tá? E existem vários problemas relacionados a isso. Vários. Entendeu? Não é só uma questão de não ter estudo em relação à hidroxicloroquina. Existe uma questão farmacotécnica, né? Era um comprimido, para a gente ter uma absorção, um medicamento inalatório, existem algumas regras, né? Enfim,
algumas características que essa composição tem que ter para que ele seja realmente depositado, que ele seja tenha atividade no pulmão, tá? Que é local, ação local, e não tenha sistêmica. Eu tenho que ter esse medicamento muito pequenininho, a gente chama até às vezes micronizado, tá? Ele tem que, muitas das vezes, soluções que são feitas por inalação, elas já vêm em dose única, mas a gente sabe que nem sempre é assim, aí tem outros, tipo Berotec, Atrovent, né? Enfim, Pratrópico, né? Fenoterol, que eles vêm em dose, multidose, que a gente chama. Mas alguns outros vêm em dose única, tipo Pulmicort e tal. E aí eles são estéreis, né? Até porque o pulmão ele é isento, né, de micro-organismos. Então você não pode botar uma preparação oral que não é estéril, porque ela não tem obrigatoriedade de ser estéril, tá? Ela tem um controle de micro-organismo que pode ter ali, mas ela não é feita sobre condições assépticas, tá? Uhum. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que como é que foi preparado isso? Né? Imagina, você triturou em qualquer lugar e botou água para injeção e botou o que ali? Né? Então, o que foi ali foi um monte de grânulo enorme que deve ter se depositado ali no trato superior e que tem absorção sistêmica, porque aí você tem mucosa ali, a mucosa é altamente vascularizada, tá? Tanto é que desses pacientes que tiveram, que foram feitas essa nebulização, que foram a óbito, foi um achado, né? Eles não afirmaram que foi efetivamente por conta da nebulização, mas esses pacientes apresentaram distúrbios cardiovasculares e muito possivelmente porque houve uma absorção sistêmica da hidroxicloroquina, né? E muitas vezes quando a gente faz um fármaco inalatório, a gente quer uma ação mais local ali. E para isso, eu tenho que ter essa partículazinha muito pequenininha, sabe? Se eu quero atingir a alvéolo, ela tem que estar num determinado padrão. Se eu quero atingir um trato superior, ela tem que estar num outro padrão. Ela tem um veículo para estar sendo introduzido ali na via aérea do paciente, né? A gente tem várias formas de fazer isso, tem suspensão, tem solução, tal, mas que exige todo um rigor. E preparar a partir de um comprimido é completamente inconsequente e sem fundamento algum. E você realmente compromete a segurança do paciente ali, como foi no caso desses que infelizmente foram a óbito. E você falou uma coisa interessante que você não dispensaria essa medicação. Nós temos uma situação, né, na prática, né, você sabe muito bem disso, e muitas vezes a gente fica entre a cruz e a espada, porque a gente está com o prescritor, o paciente e a prescrição na mão. E a gente fica muitas vezes numa situação complicada, tá? Muito complicada. Sim. Por exemplo, nós temos a análise do nosso código, né, quando fala o seguinte: você tem que se recusar, vai avaliar o grau de conhecimento que você tem. Então, colocando para a enfermagem diretamente, se o médico vem e prescreve um medicamento, por exemplo, o paciente está com 10/5 de pressão e o médico prescreve Unipride, Sim. né? Ou um paciente está com 20 por tanto de pressão, prescreve uma nora, você tem como analisar, né? Sim. Então, é uma comparação bem aberta, né? Então, naquele momento que o profissional vai entender que vai ter que pegar um comprimido, né? Quebrar o comprimido, amassar. Eu estou entendendo que foi feito assim, né? Pegou o comprimido, amassou como se fosse colocar dentro de uma sonda, né? E colocou Sim. lá para fazer a nebulização. O profissional Sim. Tem a plena capacidade de entender que aquilo ali não é viável e se negar a fazer. Sim. Né? E a importância que vai ter nesse momento, né, para quem está assistindo, como o farmacêutico lá na dispensação ele vai registrar isso, o porquê que ele não fez, devemos fazer isso em que momento? No registro, né? Na evolução, no registro, na própria prescrição, no espaço que tiver ao lado, circular, comunicar ao prescritor e também uma coisa muito importante que muitas pessoas deixam de fazer. Quando você entender que a prescrição está em desacordo com a ciência, com a sua prática, converse com o paciente. Tá? Muitas vezes, eu deixei, por exemplo, de passar uma sonda vesical em um paciente que tinha uma obstrução.
uma próstata aumentada, que eu soube que foi um cirurgião que passou outra vez, com um guia. Estou dando um exemplo. Então, Uhum. escrever, né? Escrever o que está acontecendo e relatar. Muito importante isso, né? Tiveram umas conversas, aqui, uns comentários, passaram também. Buscopan inalatório. Olha, Eu não sei se tem estudo, né? Ela nunca perguntou aqui se vi. tem estudo. Eu nunca vi, tá? Pode até ser que tenha. Eu, particularmente, nunca vi. Nunca peguei uma prescrição assim. E também não sei de estudos a respeito. Eu teria que olhar com mais calma para saber se tem mesmo, tá? Mas eu acho que uma coisa que eu vou acrescentar nesse contexto é o seguinte, Bruno. Existe, por exemplo, principalmente pediatria e neonatologia, quem é enfermeiro daqui que trabalha na área vai concordar, existem muitas particularidades porque a gente não tem formulações, às vezes, disponíveis para esse público. Então, o que, que os hospitais fazem? Eles fazem protocolos internos, isso serve para adulto também, tá? É feito um protocolo interno, onde todos os profissionais sentam, né? É uma coisa, um acordo multidisciplinar, onde todos ali seguem aquela conduta e entendem quais são os riscos e benefícios e abraçam esses riscos e benefícios, entendeu? Claro que isso é tudo documentado, como eu falei, é um norte, é um protocolo institucional, mas que todos os profissionais acordam que vai ser feito daquela forma. Então, por exemplo, neonatologia, às vezes tem casos de fazer Clexane diluído e tal. É uma coisa que o fabricante não recomenda que a gente vá manipular o Clexane, não é realmente indicado, mas a gente não tem disponível aquela dose tão pequenininha, né? Aquela formulação para a criança. E não pode ser feito, por exemplo, heparina para ele, só pode ser feito se for Clexane. Então, eu estou dando um exemplo, tá? Que isso pode acontecer, mas isso daí é um protocolo interno. E quando não tiver dentro do protocolo interno, ou quando não tiver em nenhum outro protocolo, não tiver estudo, essa questão de estar escrevendo, ela é fundamental, porque é o documento do profissional. Eu falei aqui para você que eu não liberaria, mas poderia vir, de repente, alguma ordem para eu liberar aquela hidroxicloroquina, entendeu? Isso pode acontecer, eu tenho certeza que muitos colegas já passaram por isso e passam por isso no seu dia a dia. Então a gente tem que o quê? Documentar. Foi avisado ao fulano de tal que esse tipo de medicamento não pode ser feito dessa forma, porém libero com a autorização de fulano de tal. É o seu respaldo como profissional, entendeu? Você está embasando, mas tem que ter embasamento. Não é porque eu acho que não tem que fazer, não. Eu olhei aqui, eu não encontrei nada, isso não é usual, isso está fora, né? Como eu mencionei aqui, triturar um comprimido para fazer uma solução, uma nebulização no paciente, sem fundamento algum, desrespeitando a farmacotécnica, a farmacocinética e qualquer tipo de informação que exista, isso daí tem que ser relatado, isso aí tem que ser documentado, entendeu? Por mais que eu seja, sei lá, por mais que recomende que eu libere essa hidroxicloroquina, que venha alguma ordem superior e fale que eu tenho que liberar, mas eu tenho que registrar como profissional. Ana, você tem que, a pergunta da Ana anterior, tem que registrar sim no prontuário, tá? Até porque muitas vezes quando eu estou atuando pelo paciente e estou analisando o prontuário, inclusive estou precisando aqui em cópia de um imenso, você eu pego o prontuário e vejo muitos relatos da enfermagem e são muito ricos, sabe? A gente vê muitos registros da enfermagem, da prática do ato, né? E eu gosto muito disso. E eu aprendo muito disso. Então, registrar sempre pensando o seguinte: quando vou registrar no prontuário, eu vou registrar por três coisas: continuidade da assistência, manter o meu paciente informado do que está sendo feito com ele, tá? E sua defesa, sua futura defesa. Ali no seu registro, foi o que a Rafaela falou, você vai estar se respaldando de algum problema, né? Se respaldando por algum problema. Tem uns comentários aqui, né? Leonardo, isso é difícil de dizer, hein? Médico se torna mais responsável pela saúde do paciente aquele onde prescreve uma receita em emergência ou aquele que está dentro do CTI? Olha, isso aí é muito complicado. Assim, olhando da prática, quem está no CTI, né, um paciente, eu vou botar o paciente na emergência, aquele paciente que chega para você na hora, tá? Aquele de emergência mesmo.
esse médico, ele não tem muito tempo para pensar, né? Muitas vezes ele não tem muito tempo para pensar. Agora, do CTI, já tem aqueles protocolos todos do CTI, ele tem mais um tempo para pensar, de pesquisar, de conversar com outra pessoa, né? E você vê muitas vezes na prática da emergência, quando tem 2, 3 médicos, eles discutem ali o que vai ser melhor, o que não vai ser, cada um dá opinião, e muitas vezes não tem tempo. E nesse caso, muitas vezes, que acontece algo chamado um diagnóstico errado, né? Que a gente chama de erro de diagnóstico, tá? Que aí o cara acaba errando no diagnóstico e o tratamento todo sai errado por causa do erro. Mas assim, eu entendo que, pela sua pergunta, o médico da emergência, né? Aqui, às vezes... É por isso que os hospitais deveriam institucionalizar a evolução farmacêutica. Seria Pois bacana. é. A gente fala sempre da farmácia clínica, né? Do trabalho da farmácia clínica. Isso é um tema, assim, para outra live, que a gente podia falar sobre a interação da farmácia com a enfermagem, né? Na atuação direta, porque, basicamente, né? É muito interligado uma coisa a outra, né? É muito interligado uma coisa a outra. É A gente muito tinha bom mais lugar. um tópico para falar e a gente pode comentar depois, em outro momento, a gente conversar. Nós temos um carrinho de parada, né? É. E é uma questão muito grande. Quem deve conferir as medicações do carrinho? Eu tenho um pensamento, sabe? Que a enfermagem deve prever e prover tudo que é relacionado à assistência de enfermagem. Tudo que é relacionado à assistência de enfermagem. Logicamente que dentro do hospital está institucionalizado o que não tem dono é da enfermagem, né? Que não tem ninguém que fazer, a enfermagem faz. Então isso tem que ser uma Sim. quebra e tem vindo uma onda de profissionais que estão quebrando certas coisas. Mas em relação à medicação, né? O farmacêutico, ele tem o dever de também verificar o carrinho de parada, as medicações que estão ali, a validade. Fala para mim, sua visão de farmacêutica. Sim, sim, tem sim, porque a partir do momento que ele é responsável por material e medicamento da unidade, eu acho que é importante sim ele fazer essa conferência do carrinho de parada. Mas assim, eu vou te falar como foi a minha experiência, tá? Quando eu trabalhava na rotina. Eu acho que o farmacêutico tem que verificar a questão justamente da validade, da qualidade dos produtos que estão ali. Então, se tem alguma coisa aberta, alguma coisa danificada, que não tem que ser descartado, né? Porque já perdeu a validade. Ou então fazer um esquema de troca, por exemplo, eu tô com um item que vai vencer daqui a 2 meses. Às vezes eu já faço a troca com antecedência, para que não tenha problema de utilizar um item que está vencido, entendeu? Então eu faço aquela substituição para aquele mesmo produto, só que com uma validade maior, sabe? Isso eu acho que o farmacêutico tem que fazer. Agora, quantas ampolas tem que ter? Como vai organizar o carrinho de parada? Cara, isso daí eu acho que não tem. A farmácia, tá? A farmácia tem que atuar junto com a enfermagem, né? Porque aí não sou eu que defino, porque aí esse layout do carrinho, como que vai ser, quais são as principais coisas que tem que ter ali, eu acho que é a enfermagem que vai lidar, né? Que vai utilizar o que está ali, enfim, que sabe exatamente qual é o quantitativo que tem que estar à frente. Então, a farmácia tem que ver, na minha concepção, validade, né, dos produtos que estão ali, material e medicamento, e a enfermagem tem que estar levando o quantitativo e a organização, porque a gente sabe que na hora da parada, né, é um momento de estresse, um momento dramático, então estar organizado e sabendo onde tem cada coisa é essencial, porque aquilo ali é tempo, é um tempo que você poupa, né? E aí onde entra a farmácia? É rápido, eu tenho que assistir aquele paciente e não pode estar vencido. Não posso ter adrenalina vencida no carrinho de parada. Não posso ter, é inadmissível. Não posso ter nenhum item ali vencido, né? Porque você compromete a assistência àquele paciente. Você coloca realmente em risco a segurança daquele paciente. Então, eu acho que o trabalho é conjunto nesse sentido, tá? Da farmácia, por ser provedora de materiais e medicamentos para a unidade, ela ter esse controle de validade e a enfermagem realmente da organização do quantitativo do carrinho. Show de bola. Show de bola. É isso aí. Então, conversamos hoje com a Rafaela Ferreira, técnica de enfermagem e farmacêutica. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com você, né? Que é uma pessoa que
quando eu falo que de evolução, não é evolução de fazer faculdade, tá? Não é evolução de você ter feito um mestrado. Não é isso. Mas sim da sua forma de abrir a mente e de estudar, de se capacitar, de envolver isso na sua profissão e você, como técnica de enfermagem, não deixar a farmacêutica a Rafaela ir embora. Atuar junto com a farmacêutica. Isso é muito interessante e muito importante. Né? Uma das coisas que eu faço, tento fazer também, como Bruno enfermeiro e Bruno advogado. Então, você está sempre com respostas e sempre tirando as dúvidas minha e de todo mundo do plantão, do hospital, né? Essa interação. Então, meus parabéns, né? Eu sempre falo isso para você. E vamos falar mais vezes, vamos fazer essa proposta de falar sobre a interação entre farmácia e enfermagem, tá bom? O pessoal que acompanhou Tá. aí, a live vai ficar salva. E, Rafaela, dá os seus créditos. Só agradecer de estar aqui interagindo com vocês, é ótimo. Eu acho que a gente acaba contribuindo de alguma forma aí para os processos da ponta, pelo menos gerando esse pensamento crítico, né? A gente dividindo essas informações. E aí eu acho que, já que as pessoas estão comentando bastante aqui sobre a interação do farmacêutico com a enfermagem, a gente pode fazer realmente uma próxima live falando sobre isso, a gente pode abrir, deixar bem, assim, a galera à vontade para perguntar e a gente dar a nossa opinião, né? Porque eu acho que isso também facilita muito esse trabalho multidisciplinar nos hospitais, que a gente está precisando tanto de cooperação nesse momento tão crítico que a gente está vivendo. É verdade. Queria mandar um beijo para Carla Obrigada pelos Feitosa. elogios. Obrigada pelos elogios. Obrigada. É recíproco é verdadeiro. Queria mandar um beijo para Carla que acompanhou aí, o pessoal lá do hospital que acompanhou, todo mundo acompanhou, tá? Eu vou deixar essa live salva. As lives que não ficam salvas são lives de conteúdo, mas essa live vai ficar no portal do Dissecando, tá? E depois eu vou tirar, eu vou deixar essa live por 3 a 4 dias aqui no IGTV. Amanhã, só fazendo um merchan, amanhã às 18 horas, eu vou fazer a continuidade. Toda quarta-feira estou fazendo uma live às 18 horas de participação do pessoal. O pessoal participando junto comigo, entrando ao vivo. Semana passada a Rafaela também entrou. Vamos discutir alguns temas. E o tema de amanhã eu vou falar sobre ato médico, né? Eu não vou falar, não é nada de guerra, tá? Eu vou explicar o ato médico. E a gente vai falar sobre a enfermagem e o ato médico, né? E eu tenho sempre uma posição meio que para frente, né? E eu quero discutir esse tema. E semana passada foi super legal. O pessoal participou pra caramba. E amanhã também vai ser. Quem tiver na lista do WhatsApp, quiser participar da lista, lá nos meus destaques, os stories, tem canal, tem o WhatsApp. Você pode jogar para cima lá e pedir para participar da lista, tá bom? Então é isso. Fique com Deus. Manda aí um beijo pro André. E boa noite para vocês. Tchau. Fiquem com Deus.